A paz do Senhor, queridos! Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós estaremos comentando a lição de número 7 das lições bíblicas jovens, que tem como título Deus abate o coração orgulhoso. Nós estamos dando prosseguimento aos nossos estudos bíblicos deste trimestre, o qual estamos comentando o tema Na Cova dos Leões, o exemplo de fé e coragem de Daniel para o testemunho cristão em nossos dias. E hoje, lição de número 7, Deus abate o coração orgulhoso. Então, meus amados irmãos, dando prosseguimento aos nossos estudos bíblicos deste trimestre, hoje estaremos comentando o capítulo 4 do livro do profeta Daniel. Neste capítulo, um dos mais extensos do livro de Daniel, vai narrar em parte ali, os irmãos vão perceber que no caso a gente tem que ler para ministrar a aula, para entender o contexto do que nós vamos falar. Ler o capítulo 4 vai perceber que ali tem uma parte da biografia de Nabucodonosor. E pode ser descrito como o julgamento ou a humilhação do rei na Babilônia. Neste capítulo 4, o rei Nabucodonosor vai trazer um testemunho pessoal. E nesse testemunho pessoal, ele vai mostrar ali com o seu relato, nos mostrando a palavra de Deus, que Deus abateu o seu orgulho, conduzindo ele à humilhação e ao arrependimento. Então, além desse aspecto pessoal que este capítulo tem, alguns autores vão mostrar que esse capítulo tem um caráter tipológico, ou seja, é possível ver no monarca um tipo de poder gentílico neste mundo que está subjugado no fim, que será, na verdade, subjugado no fim pelo poder de Cristo. Então, esta é a lição de hoje que nós vamos tratar, tendo como contexto o livro do profeta Daniel, particularmente o capítulo de número 4. O primeiro tópico da lição, o autor vai falar sobre o edito e o sonho do rei. Neste quarto capítulo, começa com o edito de Nabucodonosor. É uma espécie de quê? De um pronunciamento oficial para conhecimento de todos. Era isso que o rei estava fazendo, editando, colocando ali para todas as suas províncias o que ele estava pronunciando, para que todos tivessem o conhecimento daquilo que ele estava a falar. Então, o documento ele pode ser considerado não só como uma lei, mas também como uma confissão, feita em uma espécie de carta aberta, ou seja, Nabucodonosor estava de fato escrevendo ali uma carta aberta para todas as suas províncias. E nela o rei vai declarar justamente a grandeza de Deus, porque é isso que nós vemos já no capítulo 4, versículo 3. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempre eterno, e o seu domínio de geração em geração. Entretanto, nós vamos perceber que esse reconhecimento da grandeza e da grandiosidade de Deus pelo rei Nabucodonosor somente se deu depois da experiência dramática que ele narra, ou seja, ele vai narrar justamente aquilo que fez com que ele editasse essa lei, essa carta aberta, para mostrar a todas as suas províncias, a todos os seus súditos, que Deus é o Deus verdadeiro. Então, meus amados irmãos, isso nós temos que perceber, porque este é um ponto interessante acerca dessa passagem, é justamente a sua autoria. Porque o capítulo ele dá a entender que o que está ali registrado nas Sagradas Escrituras possivelmente tenha sido escrito por Nabucodonosor. Vamos falar assim, ele narrando para um escriba ou ele próprio escrever, por que não? Então o que se pode perceber é que o capítulo parece ter sido escrito pelo rei Nabucodonosor, quer por um dos seus escribas, quer possivelmente pelo próprio Daniel, que escreve o relato do rei Nabucodonosor, sob a sua orientação. Então, meu irmão, é de fato que nós temos que entender que o registro sagrado, que registrou de fato o que aconteceu, foi de fato ali um acontecimento verídico, que retrata a realidade do que aconteceu verdadeiramente.
e é uma parte das Sagradas Escrituras, como um todo, porque toda a Escritura ela é divinamente inspirada, esta parte também não deixaria de ser. Quer seja o autor que tenha escrito aqui, essa parte aqui, seja o rei Nabucodonosor que tenha narrado para Daniel, que tenha falado para Daniel sobre sua orientação, ou algum outro escriba, porque nós queremos que de fato foi Daniel que escreveu. O que a gente tem que entender é que de fato é inspirado, vamos falar assim, tem inspiração divina, é um texto canônico, a veracidade canônica. Então, neste ponto aqui, o autor também vai falar sobre a satisfação momentânea do rei e o seu sonho. A palavra de Deus vai nos mostrar Nabucodonosor que ele ali está editando esta carta aberta, porque ele foi de fato despertado pela falsa segurança em que viveu por tanto tempo, porque ele era dono de todo aquele império gigantesco, império babilônico, e ele estava abasilado, vamos falar assim, ele estava ali com os seus pés fincados numa falsa esperança. E é isto que o relato bíblico vai nos mostrar, que o rei ele estava satisfeito, ele estava próspero no seu palácio. Por quê? Porque ele teve muitas conquistas, havia estendido o seu domínio, do seu império, que era um império próspero, as suas conquistas que eles tinham conquistado ali, alcançando tanto sucesso. Então, o que o rei Nabucodonosor agora estava usufruindo da riqueza que ele tinha, da sua fama. E a cidade de Babilônia não ficava para trás, por quê? Porque era um esplendor. E ele sentia-se sossegado. É o que Jesus falou na parábola que está retratada em Lucas capítulo 12, do versículo 13 ao 21. A sua alma estava descansada na confiança da sua riqueza. Ou seja, é a falsa segurança em que as pessoas muitas vezes descansam e tentam firmar os seus pés. Mas, meu irmão, não é com o mesmo sentimento daqueles, mas esse não é o mesmo sentimento daqueles que vivem sem Deus e confiam justamente na prosperidade material. No entanto, a paz e a satisfação do rei Nabucodonosor foram abruptamente interrompidas por um sonho perturbador. Novamente, mais um sonho. E ele fala sobre isso no capítulo 4, versículo 5. Tive um sonho que me espantou. E estando eu na minha cama, as imaginações e as visões da minha cabeça me turbaram. Olha a expressão que ele usa. O sonho que tive, ele me espantou, indicando justamente esse terror extremo, esse pavor. Observe que o homem, quando ele não tem Deus, quando ele é confrontado justamente pela revelação divina e ele enxerga a sua real situação, ele é invadido justamente pelo pavor da sua condição miserável. Então, convocados para dar a interpretação do sonho, mais uma vez os sábios da corte não tinham explicação para oferecer ao rei. Nós já falamos sobre um caso justamente com o rei Nabucodonosor no capítulo 2, que Daniel dá a interpretação do sonho e fala o sonho que o rei teve. Só que agora ele conhecia já um que era capaz de revelar os sonhos, porque Daniel tinha falado que não era ele que era capaz, mas o Deus que dava os sonhos que era capaz de mostrar os seus servos. E ele manda chamar novamente Daniel. Meu irmão, é uma aplicação prática aqui justamente, que diante das dificuldades as pessoas vão procurar quem? Vão procurar socorro naquelas pessoas que dão testemunho de Deus. Quando a adversidade vem, a tribulação, a perturbação vem na vida daqueles que não têm a Deus e não professam a Cristo como seu Salvador, quando as coisas estão desandando, eles vão procurar justamente aqueles servos de Deus que dão testemunho. E Daniel, mais uma vez, foi chamado e vai dar a interpretação do sonho, porque o rei conta agora para ele o sonho. E o rei vai narrar o sonho, que diz: Eu vi uma árvore frondosa.
Essa árvore crescia cada vez mais até a sua copa chegar ao céu. As suas folhas eram belas, muitos eram seus frutos, os animais do campo abrigavam-se debaixo dela. E os pássaros faziam ninhos nos seus ramos. E no sonho surge o quê? Um sentinela. Um anjo que descia do céu, que dava ordem para que a árvore fosse derrubada, deixando somente o tronco e as suas raízes, mas presos com ferro e bronze. Ele deveria ser molhado como o orvalho do céu e viveria com os animais selvagens. Durante 7 tempos teria a mente de um animal selvagem em vez de mente humana. E Daniel dá a interpretação do sonho, mas Daniel novamente ele não só dá a interpretação do sonho, mas também ele aconselha o rei, porque o rei conta esse sonho para Daniel e Daniel quando ouve o sonho que o rei contou, Daniel fica profundamente perturbado por um período. O capítulo 4, versículo 19, nos retrata como Daniel ficou a sua situação, a ponto de o rei tentar acalmá-lo. Daniel sabia do significado, porque Deus deu a revelação para ele naquele momento. E Daniel sabia do que aconteceria. Mas observe que, mesmo ao compartilhar a verdade, é essencial exercer prudência e escolher as palavras apropriadas. O assombro do profeta vai mostrar justamente o lado humano que nós temos quando recebemos revelações de Deus com algo tão sério como este que Daniel recebera. Daniel queria, de fato, o bem do rei. E ele, sabendo agora o que haveria de suceder-lhe, isso com certeza pesou em seu coração. Mesmo assim, meu irmão, além da inteligência espiritual, Daniel ele teve inteligência emocional para enfrentar essa delicada situação a qual ele estava. E Daniel vai com toda a cautela, passa a contar justamente ao rei a interpretação do sonho. E Daniel vai falando que a árvore majestosa, a árvore frondosa, simboliza justamente a formosura, a grandeza, simboliza o poder, a riqueza do reino de Nabucodonosor. E Daniel é enfático em falar que a árvore era o próprio rei. Ele fala isso no versículo 22 do capítulo 4. És tu, ó rei. E ele também vai falar do juízo divino, porque o semblante do rei deve ter caído ao ouvir o restante da interpretação. E certamente não seria coisa boa se a árvore foi cortada e derrubada, e Daniel fala que a árvore era o rei, coisa boa que não era, porque a árvore veio abaixo e ficou presa com ferros e bronze. Então o rei certamente entendeu que seus dias estavam contados. Isso porque a árvore deveria o quê? Ser cortada. E ficaria somente o tronco com as suas raízes. E o versículo 15 mostra que a intenção não era destruição completa do rei Nabucodonosor, e sim para dar oportunidade dele se converter, porque observe a expressão: o teu reino voltará para ti, depois que tiveres conhecido que o céu reina. Daniel 4, versículo 26. Então tudo isso mostra que o Senhor é Deus de juízo, mas Deus também é um Deus de misericórdia, porque da mesma forma que ele fala para Nabucodonosor, como ele falou que e seria cortado, mas o reino não passaria dele, ou seja, Deus usou de juízo, mas usou de misericórdia, porque o Deus que nós servimos é um Deus misericordioso. E o que iria acontecer? Nabucodonosor iria viver entre os animais. Porque Daniel fala que o entendimento do rei seria afetado. Ele passaria a viver e a comer entre os animais durante 7 tempos, que é interpretado pela maioria dos comentaristas bíblicos como 7 anos. E isso indicava a perda do discernimento mental por um tipo de insanidade, um tempo de irracionalidade. Mas Daniel vem dar um conselho para o rei.
porque ele interpreta o sonho do rei e ele não apenas se limitou para explicar o sentido, não. Como profeta, ele também aconselhou o rei a deixar sua soberba, aconselhou o rei a renunciar aos seus pecados. Daniel capítulo 4, versículo 27. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe fim aos teus pecados, praticando a justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia com os pobres, pois talvez se prolongue a tua tranquilidade. Daniel é um modelo de pregador misericordioso e equilibrado, meu irmão. Ele enfatiza tanto a queda do homem e as suas consequências, mas também ele fala da possibilidade da redenção para o ser humano caído. Ele mostra o erro, porém ele enfatiza a graça divina, que é capaz de reconciliar o homem. Então, Daniel, além de dar interpretação, ele aconselha o rei para que vivesse uma vida tranquila, que possivelmente Deus poderia ter passado aquilo a qual o rei foi acometido, porque a interpretação foi dada, o conselho foi dado, mas o que aconteceu? Depois de um ano, depois de 12 meses, após o rei ter contado esse sonho, saber a sua interpretação, olha só, meu irmão, um ano se passou. Aí que veio o cumprimento da profecia, da interpretação do sonho. Por que isso aconteceu? Porque o rei Nabucodonosor ignorou a advertência divina por meio de Daniel, e o rei se vangloriava-se, dizendo, Daniel capítulo 4, versículo 39, não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Observe que o rei não deu ouvido aos conselhos que Daniel assim falou para ele. Ele tinha consciência que ele foi exortado das consequências das atitudes dele pela interpretação e exortação que Daniel, servo de Deus, falou para ele, mas o rei continuou no seu caminho de prepotência. E o que aconteceu, meu irmão? Ele veio a ser retirado de entre os homens para viver com os animais. Durante 7 anos, 7 anos viveu ali. É justamente neste ponto que o autor também vai frisar essa enorme diferença entre assentimento intelectual e o arrependimento genuíno. Porque quando o rei Nabucodonosor foi alertado por Daniel, talvez ele até tenha compreendido porque ele compreendeu. Então é um sentimento intelectual. Ele entendeu, compreendeu o que Daniel estava falando, mas não aconteceu um arrependimento genuíno. Então, entre aceitar a verdade e deixar a verdade, meu irmão, há uma diferença. Porque quem deixa a verdade, quem deixa de aceitar a verdade, quem deixa de viver a verdade, ou seja, quem deixa de se arrepender genuinamente, meu irmão, uma transformação não acontece. A transformação verdadeira ela só acontece com um arrependimento genuíno que conduz a uma mudança divina. Então, Nabucodonosor, ele até assentiu intelectualmente, entendeu, compreendeu, mas ele não se arrependeu genuinamente. E o assentimento é importante, mas ele precisa ser seguido do reconhecimento da soberania divina e da convenção pessoal, porque eu tenho que entender, compreender para que aquilo venha fazer com que vá ao meu coração, porque com o entendimento, a Bíblia fala que eu devo adorar a Deus de todo o meu coração e de todo o meu entendimento, ou seja, ninguém segue a Deus nem adora a Deus de forma irracional. Não, não existe isso. O ser humano ele adora a Deus racionalmente. Por isso Paulo fala para que nós prestássemos nosso culto de forma racional. É um culto racional, é um culto que tenha entendimento, não é uma coisa cega. Então, meu irmão, Nabucodonosor não se arrependeu genuinamente, mesmo diante das advertências de Daniel, e ele é expulso da companhia humana e passa a viver como animal.
Ou seja, ele teve um surto que retirou a sua sanidade mental, que retirou a sua racionalidade. Ele foi viver como animal, porque a punição de Nabucodonosor vai mostrar justamente essa diferença que existe entre seres humanos e animais. Ou seja, os animais, eles são irracionais. Eles não têm capacidade cognitiva, porque as pessoas ainda até falam por aí, né? Que o bicho ele entende. O pessoal fala, ele não entende. Os animais ele agem por instinto. Instinto, não como ser humano que age por cognição, ou seja, pelo entendimento, pela compreensão. E o fato que nós estamos falando aqui é que não é para você fazer isso, é só um exemplo, mas se uma pessoa pegar um cachorro, a gente vê o que acontece aí. Às vezes, de vez em quando, tem um vídeo na internet. As pessoas estão abandonando os animais na rua. E o que acontece quando larga lá e vai embora com o carro, com bicicleta ou moto, o cachorro vai correndo atrás, porque ele não entende que ele foi abandonado. Ou seja, então, por quê? Porque ele não tem racionalidade, ele não tem compreensão, ele não tem capacidade cognitiva para fazer distinção entre uma coisa e outra, porque eles agem por instinto. Então, essa passagem vai nos mostrar justamente que Nabucodonosor é retirado dentro da humanidade ali, do convívio social para viver com os animais de forma irracional, porque ele estava agora agindo por instinto, porque isso era a punição de Deus sobre a sua vida, para mostrar justamente que o ser humano ele é uma criação, assim como o animal também é uma criação. Entretanto, o ser humano é considerado pelas Sagradas Escrituras a coroa da criação de Deus, porque ele é criado à imagem e à semelhança de Deus. Então, o homem ele tem uma dimensão espiritual, o homem ele tem uma dimensão moral e o homem ele tem uma dimensão intelectual. E isso que o ser humano tem transcende o reino animal, transcende justamente o rei animal. E o rei foi acometido literalmente de uma loucura que retirou o seu discernimento, retirou a sua lucidez. No plano espiritual, o mesmo acontece com o homem rebelde. O homem rebelde, ele segue os seus anseios, ou seja, ele está com seu espírito adormecido, ou seja, não entende, não compreende as coisas de Deus. Por isso a Bíblia fala que o homem natural não compreende as coisas do homem espiritual e não consegue discernir nada, mas o homem espiritual ele discerne tudo e a todos e compreende e entende bem, porque ele tem a mente do Senhor. Então é a mesma coisa, o homem morto no pecado, ele está alheio à graça divina, até que a mensagem da cruz venha resplandecer em seu coração. Então, meus amados irmãos, neste ponto aqui a gente tem que entender justamente isso, que essa diferença que existe entre o que é estar, o que é a intelectualidade humana e o que é o instinto animal. Ou seja, é uma diferença abissal. Por quê? Porque existem grupos de pessoas, dentre eles os naturalista, evolucionista, que vem querer falar e ensinar essas coisas que são contrárias à Sagrada Escritura, porque é uma coisa muito simples de entender. Mas quando se procura coisas que está alheia à palavra de Deus, para eles tudo vale, mesmo que isso beire ao absurdo, né? Então, meu irmão, o fato é que Deus estava mostrando quem era o verdadeiro Deus soberano ao rei Nabucodonosor e que ele resiste aos soberbos, como a palavra de Deus nos fala, que Deus dá graça aos humildes e resiste aos soberbos. O autor também fala que o rei reconhece a grandeza de Deus, porque tudo isso sobreveio sobre Nabucodonosor para que ele reconhecesse justamente o poder do Altíssimo. Bem diferente de algumas pregações de hoje. A mensagem de Deus para o rei não buscou inflar o ego do rei, mas mostrar o seu estado, para que ele pudesse arrepender-se. E assim aconteceu. Passou-se os dias, Nabucodonosor perde a consciência, mas assim que ele retoma a sua consciência, vem com o juízo redobrado, ele glorifica a Deus, ele reconhece o poder eterno, e ele teve de confessar a sua humilhação foi ocasionada por Deus, o Supremo. Eu não sou nada, mas Ele é Deus, porque Deus
abate os soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, o arrependimento e a restauração do rei da Babilônia mostram que o evangelho tem poder, que o evangelho ele é capaz de transformar a vida de qualquer pessoa. Podemos crer na convenção do ateu, nós podemos crer na convenção do dependente de drogas, nós podemos crer sim na convenção do homossexual, do assassino, da prostituta, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. O evangelho ele tem o poder de restaurar a vida mais degradante que o homem possa estar vivendo, porque é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Então, meus amados irmãos, que nós venhamos a aprender com esta linda passagem bíblica para nos mostrar que a soberba leva o homem à ruína. E muitas vezes estamos acomodados, muitas vezes estamos nessa falsa segurança, talvez de nosso emprego que seja garantido, talvez de nossos cargos, sejam eles em qualquer esfera da sociedade ou até mesmo dentro do ciclo cristão, mas reconheça primeiramente que Deus é o Deus Todo-Poderoso que nos sustenta. Muitas vezes estamos agarrados nas falsas segurança do emprego, do trabalho, da esposa, do marido, e isso pode vir a cair, a Deus tirar aquilo justamente que nós estamos abraçando, porque para entendermos e compreendermos que o nosso descanso, o nosso socorro e tudo que temos vem do Senhor e depende justamente dele. E encerrando a lição, o autor também vai falar que nós devemos pregar para todas as pessoas, porque Daniel tem uma postura ao transmitir justamente essa mensagem divina ao rei. E isso nos ensina sobre justamente a necessidade de nós anunciarmos e falarmos a verdade sem medo a todas as pessoas. Por quê? Porque Daniel sabia que quem transforma o homem é Deus. A mensagem do Evangelho é falada pelos servos de Deus, pela igreja, pelo aquele que dá testemunho de Deus. Mas cada um de nós venhamos a entender que quem transforma, quem muda o coração é Deus, no coração daquele que se arrepende genuinamente, entende, compreende, se arrepende, se converte e muda, tem atitude, é a transformação que o evangelho causa nas vidas das pessoas. Então, meu irmão, essa história pessoal de Nabucodonosor, ela nos oferece uma poderosa lição sobre as consequências da arrogância e da exaltação diante da majestade do Todo-Poderoso. Ela destaca a suprema soberania divina sobre toda a criação, lembrando-nos de que nenhuma criatura pode rivalizar com a glória de Deus. O episódio ilustra a capacidade da misericórdia e da justiça divinas de redimir o ser humano arrependido, revelando a esperança de transformação e restauração para qualquer pessoa. Então, esta foi a lição de número 7, a qual retratamos, comentando sobre o capítulo 4 do livro do profeta Daniel, e falamos sobre Deus abate o coração orgulhoso. Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula, se assim o Senhor permitir.